Buenas, então vamos lá, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar. Links aparecendo aqui embaixo, como sempre, repositório de códigos, grupo do Facebook e Telegram. E eu quero falar sobre o indicador acumulação distribuição, também conhecido como ADL, tá? Nativo da plataforma, se você inserir indicador, então vou mostrar aqui, nos indicadores osciladores, apesar de não ser um oscilador, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Foi colocado aqui incorretamente como um oscilador. Temos o indicador acumulação distribuição, tá? Então você vê aqui em amarelo o indicador nativo e o nosso indicador aqui em azul. Eu vou deixar por enquanto os dois, porque quando a gente for falar rapidamente aqui sobre a fórmula, eu quero mostrar uma pequena diferença entre ambos aí, que você pode querer entender. Bom, o ADL, né, para a gente dar um pouquinho de contexto para o que a gente está fazendo, ele é um indicador baseado em volume. Tá? A ideia dele é que seja usado para medir oferta e demanda. Tá? Ele tenta determinar, né, se os investidores estão de fato acumulando, né, portanto comprando, ou distribuindo, portanto vendendo. Tá? A forma que ele faz isso, né, a gente vai discutir rapidamente, tá? É baseada num estudo, né, de um analista chamado Mark Chaikin, né, que é base ou é parte de uma série de indicadores que foi desenvolvido por ele, né, como o Chaikin Oscillator, o Money Flow, que também são nativos aqui da plataforma e que eu vou fazer vídeos especificamente sobre eles, mas eu achei interessante começar a falar sobre o ADL, né, começar a partir do ADL, porque a partir desses componentes que a gente vai calcular aqui, a gente vai poder customizar os outros indicadores do Chaikin, tá? Então por isso que a gente vai começar com ele aqui, e provavelmente é um dos aí que tem mais uso, né? Justamente talvez até mesmo pelo nome, né? As pessoas quando ouvem acumulação e distribuição tendem a se interessar aí pelo indicador. Então, o propósito dele, né, é tentar revelar divergências, né, entre o fluxo de volume e preço. Né? Então, para dois principais objetivos. Uma seria confirmar uma tendência atual ou tentar antecipar uma possível reversão. Tá? E a gente vai ver como que isso pode ocorrer também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o componente que é chamado de Money Flow, né, que seria o fluxo de dinheiro, multiplicador. Então, eu chamei aqui de MFMOL, né, só para facilitar aqui nossa vida, né, que é basicamente uma relação entre preço de fechamento, então você vê aqui o preço de fechamento, com as amplitudes de máxima e mínima. Tá? Então, fechamento menos mínima, máxima menos fechamento, dividido pela máxima menos mínima. Esse multiplicador, tá? É um componente importante que a gente vai entender um pouquinho mais já. Depois disso, a gente tem o MF volume, que eu vou chamar aqui, né? O Money Flow volume, que é a multiplicação, então, né, do componente volume com esse multiplicador. Agora, perceba que eu estou usando o volume quantidade, que se a gente olhar aqui, ele diz, é uma série de dados, né, que retorna o volume quantidade. Eu poderia usar o volume financeiro? Poderia. Eu quero só te mostrar a diferença. Veja que a diferença entre o indicador nativo e, né, o nosso agora está na escala, né? Apesar da plotagem ainda ser igual, né, a proporcionalidade ser igual, né, a escala é bem diferente, porque volume financeiro a gente está falando de dinheiro mesmo, né, de quanto foi negociado em reais. Então você vê que é um número gigantesco, né? Então se a gente voltar para quantidade, né, que seria quantidade negociada, quantidade de contratos negociados, você vê que agora a gente volta para a mesma escala, né? Ali 29, né? Apesar que o indicador nativo tem um arredondamento, ali uma abreviação, né, das casas decimais, né? Mas a gente está na mesma escala, beleza? Então, mas é opcional, você vê que o resultado final é igual, por quê? Porque a proporcionalidade entre eles é a mesma, então, né, desde que eu esteja sempre usando a mesma informação, né, mas se eu estiver usando o volume financeiro, e sempre no decorrer do meu estudo estiver usando o volume financeiro, a proporcionalidade se mantém a mesma, né? E vice-versa. Então, eu só quis mostrar aí, né, essa pequena diferença, beleza? E por último, a gente tem o cálculo do próprio ADL, né, que seria aí o nosso resultado final, que é
acumulação, né, e agora a acumulação que eu quero dizer não é necessariamente de mercado, mas acumulação matemática, né, ou seja, de somar o valor anterior que foi estabelecido por essa fórmula, né, com o valor mais atual, né, que a gente calculou aqui no MF-Vol. Então, você vai pensar, bom, se a gente está acumulando esses valores, né, sempre somando, por que que a linha sobe e desce, né? Ela não deveria sempre subir, né, se a gente está acumulando? Bom, o que afeta, vamos dizer assim, né, ou o que faz o ADL subir ou descer é justamente esse componente, o Money Flow multiplicador, tá? Que é a relação entre, como a gente conversou, o preço de fechamento, né, de um período e a amplitude desse período. Então, se a gente considerar aqui a amplitude desse período como, né, os valores de máxima e mínima, a gente vai estudar o fechamento, né, deste período em relação a essa amplitude. Tá? Então, é importante dizer também que esse multiplicador ele sempre vai variar entre 1 e menos 1. Tá? Então, por isso que ele pode causar esse efeito aqui de queda, né? Porque ele pode ser um valor negativo, entre, né, 0 e menos 1, no caso, né? Mas, como geral, ele pode variar entre 1 e menos 1. E é esse componente que é oscilador, né? Ou seja, ele oscila dentro de uma variação limite, é o componente multiplicador, mas não o indicador em si, né? O ADL em si não é um oscilador, porque ele não tem uma variação limite. Se o volume continuar subindo e a relação de preço aqui continuar subindo, o indicador vai continuar subindo indefinitivamente, né? E vice-versa. Beleza? Claro, sempre na direção contrária, a gente tem uma limitação aí, né? De quanto o volume pode cair, né? Que vai ser sempre zero, né? Não existe volume negativo. Bom, então, vamos entender um pouquinho esse fator de multiplicação, tá? Vamos observar aqui um caso, né? Então a gente tem o primeiro caso aqui em verde. Quando o preço, tá? Então se a gente considerar que esse preço abriu aqui embaixo e foi fechar lá em cima, né? Quando o preço fecha na metade superior da amplitude, então se eu considerar novamente a máxima e a mínima como minha amplitude, e aqui, né, seria um meio, né, bem no olho aqui, tá? Mas vamos, né, imaginar que aqui então seja exatamente o meio. Se o nosso preço fecha acima da metade dessa amplitude, portanto nessa região que eu pintei de verde aqui, né? O fator multiplicador, né, o nosso MF multiplicador, vai também subir próximo a zero. Próximo a 1, perdão. E claro, quanto mais próximo da máxima ele tiver, mais próximo do 1 ele estará. E quanto mais próximo esse fator multiplicador tiver do 1, maior, né, a pressão compradora. Então, quando a gente tem essa pressão compradora, vamos dizer assim, forte, né, e um volume forte que está sendo multiplicado aqui, né, então o nosso fator multiplicador forte, né, próximo a 1, e um volume alto, um volume forte, né, a gente interpreta isso, né, como uma pressão compradora forte, e o resultado disso no gráfico é que o ADL vai subir. Né? O nosso indicador ADL vai subir. Quanto mais próximo o fator multiplicador tiver do menos 1, né, a gente vai interpretar isso como maior pressão vendedora. Né? E, portanto, novamente, correlacionado com um volume forte, né, a gente vai entender isso que vai ser um momento aí de distribuição, né, de pressão vendedora. Para isso, obviamente, a gente usa o inverso, né? O preço de fechamento tem que estar abaixo, né, da metade da amplitude deste período. Então, no caso aqui, né, de um candle de baixa, onde ele abriu aqui em cima e foi fechar lá embaixo, né, quanto mais próximo da mínima, né, agora, maior será o nosso fator multiplicador, né, mais próximo, portanto, do menos 1 ele será. Né? Então, este resultado, vamos dizer assim, né, este ADL, ele é visto como uma forma de medir justamente, né, força compradora e força vendedora, né, portanto, momentos de acumulação e distribuição, tá?
Como que é interpretado isso, então, normalmente na prática, tá? Divergência provavelmente é a forma mais aplicada desse tipo de indicador, tá? Porque existe uma escola de estudo, né, vamos dizer assim, da análise técnica, que acredita que o volume precede o preço. Então, em circunstâncias em que o preço vai contra o indicador, né, são momentos para serem aí usados como alerta, tá? Então, por exemplo, uma divergência de alta seria o quê? O ADL, então, vou colocar aqui, né? O ADL subindo, né? Portanto, mostrando um aumento da pressão compradora, né? Uma acumulação, né? Desde que a gente concorde com esse princípio que o volume precede o preço, né? A gente pode imaginar que seria uma possível reversão do preço, né? Então, a gente teria aí uma divergência. Uma divergência de baixa, né, que seria o contrário, seria quando a DL está indo numa direção de baixa. Então vamos tirar aqui o nativo, deixar só o nosso indicador. Ó. Então você vê, quando a DL está numa direção de baixa, né, e o preço numa direção de alta, isso aí pode ser considerado como uma né, novamente, desde que você interprete como o volume sendo precedendo o preço, você pode interpretar que em algum momento vai haver uma reversão, né? Ou para confirmação da tendência, tá? Na confirmação da tendência, então a interpretação passa a ser um pouquinho diferente, passa a ser do ponto de vista de que se o ADL está seguindo o preço, né? Então ambos estão seguindo na mesma direção, é porque o ADL está confirmando o que está acontecendo com o preço, né? Então, é outra forma de interpretar. Quando ambos estão na mesma direção, você tende a acreditar que a informação dessa pressão, né, seja ela compradora ou vendedora, está confirmando o que está acontecendo com o preço. Problemas, como sempre, todos os indicadores terão problemas, né? Não existe indicador infalível, né? E no caso especificamente do ADL, o maior problema dele é justamente o próprio fator multiplicador, que é o que, vamos dizer assim, move o estudo, né? É o principal componente do estudo, também é o principal problema dele. Por quê? Porque esse fator, né, não leva em consideração a mudança direta do preço no período específico, né? Então, por exemplo, você poderia ter um candle de alta também mostrando uma pressão vendedora mais forte, porque ele poderia abrir aqui e fechar aqui embaixo. Ele fecharia abaixo do nosso aí, da metade da amplitude, né? Então, na verdade, ele seria caracterizado como um momento de distribuição, de oferta, tá? Então, né, o fato de você não poder considerar o que aconteceu de fato com o período, né, pode influenciar no resultado final. Além de não poder considerar gaps, né, ele não consegue considerar gaps também de preço, o que pode ter uma relevância em termos de sentimento de mercado, né, em termos de distribuição e acumulação, né, os gaps podem demonstrar isso também, como ele acaba, pela limitação da própria fórmula matemática dele, né, ele acaba ignorando esses fatores, né, o que pode aí causar também uma distorção, né, no que o indicador está apresentando, tá? E por último, é importante a gente sempre considerar que informação de acumulação e distribuição não deveriam ser usados como fator único para tomada de decisão, tá? Então, normalmente esse é um indicador que ele é usado como um componente de um sistema de análise, né? Aí você poderia ter outros indicadores, né, mais relacionados a preço para determinar aí, né, outros fatores do seu estudo, da sua análise, né? Então, não é necessariamente recomendado utilizar o indicador ADL, por exemplo, para gerar sinais de compra e venda. Talvez confirmar, né, ali períodos, né, confirmar os períodos de acumulação e distribuição para que, sabendo esse contexto, você possa aplicar outras formas de analisar, né, de fato os sinais de entrada e saída daquele período, daquele momento. Beleza? Então espero que tenha ajudado, né? Como eu falei, é um vídeo aí meio que introdutório a próximos indicadores que a gente vai falar do Chaikin, né, que vão usar componentes parecidos do ADL. Então achei interessante a gente começar por esse indicador, beleza? Então é isso aí, a gente continua nos próximos vídeos.